Deixa eu botar outro assunto aqui na nossa conversa, que é a dívida pública federal, gente, subiu em 2019, atingiu mais de 4 trilhões de reais. Não dá nem para saber o que é isso, né? Segundo o Tesouro Nacional, esse é o maior patamar da série histórica que começou em 2004. Em 2019, a dívida pública federal aumentou 9,5% e chegou a 4 trilhões e 200 bilhões de reais. Apesar do recorde, o valor ficou dentro do limite estabelecido pelo governo. A emissão de títulos da dívida pública no mercado financeiro é uma forma de financiar o rombo do orçamento, ou seja, pagar as despesas que ficam acima da arrecadação federal. Para este ano, o plano anual de financiamento prevê que a dívida fique entre 4 trilhões e meio e 4 trilhões e 700 bilhões de reais. Ô, Juan, eu vou dar uma de leigo total aqui. Aí eu olho para um número desse, 4 trilhões. Nossa, não dá nem para medir, né? Botar isso num papel. É um número enorme. É normal um país ter uma dívida pública desse tamanho? É normal, na verdade, sim, o Brasil, quando a gente compara com outros países emergentes, tem uma dívida acima do que deveria ter. Né? Ela subiu muito nos últimos anos por conta da crise, por conta de todo esse descontrole fiscal, o déficit primário, sobretudo, né? Essa mudança em termos de política econômica que a gente teve e que a gente está tentando corrigir já há 2, 3 anos, né? Voltar a gerar superávit, ainda temos déficit e a dívida continua subindo. Essa dívida representa algo ao redor, aí, pouco abaixo dos 80% do PIB, 77%, 78% do PIB brasileiro, que é muita coisa. Mas se você olhar para outros países, tem muito país desenvolvido com dívida pública acima dos 100% do PIB ou acima de 200% do PIB, que é o caso japonês, né? Então, assim, é normal, é possível reduzir isso ao longo do tempo, à medida que a gente recupere a nossa capacidade na boa gestão das contas públicas, né? É algo que está em andamento. A reforma da Previdência, por exemplo, é parte disso, né, de controle de gasto. A medida do teto de gasto também vai nesse sentido. E o governo está tentando, né, não só este governo, mas o governo anterior também, consolidar essa melhor prática fiscal para ter uma dívida com uma dinâmica mais saudável, né? Ela tem subido muito além do que deveria subir. Tem aquela máxima, né, que dívida você não paga, você vai rolando, né? Eu queria que você falasse sobre o impacto da diminuição da Selic no serviço da dívida e queria que você explicasse uma coisa que é fundamental para a gente entender todo esse contexto, por que quando o governo não cumpre com uma rigidez fiscal, quando o governo gasta mais do que arrecada, tem que emitir dívida para isso, para pagar o que gastou a mais? Por que isso é ruim para as pessoas lá na ponta? A gente pode comparar o governo como uma família, né? A família aí tem as suas receitas, as suas despesas e o seu endividamento, né? O governo também, né? E o governo hoje vem gastando mais do que arrecada. É como se uma família que já está altamente endividada, aí em 200% da sua renda anual, tá? Porque quando a gente fala 80% do PIB, não é 80% da receita do governo. O governo arrecada aí 35%, 36% do PIB, né, como imposto. Então, você está falando de uma dívida que extrapola os 200% da receita do governo brasileiro. Então, é uma família que deve 200% da sua receita anual e continua no mês a mês gastando mais do que recebe de salário. Isso aumenta a dívida não só porque o gasto está acima, mas todo aquele estoque de dívida tem juros correndo e que vai aumentando ainda mais o bolo. Então, esta é a situação. Qual que é a estratégia do governo? É equacionar o resultado primário, que é essa conta de receita e despesa, e do outro lado conseguir abater também parte da dívida, né? Vendendo ativos, né? A privatização, eu tenho um carro aqui, eu vou vender o carro e quitar a parte da dívida. Eu vou vender aqui um terreno que eu não uso e vou quitar parte dessa dívida. Então, são esses os mecanismos que a gente tem e que estão em implementação para fazer isso. Uma das boas notícias que a gente tem na conjuntura atual, que você comentou, da baixa taxa Selic, ou seja, todo aquele estoque de dívida hoje está rodando a uma taxa muito mais baixa, porque a taxa básica de juros está em 4%. É muito diferente de quando estava 12%, 13%, 14% ao ano, né? Então, hoje, pelo menos a boa notícia é, apesar do déficit primário, o ajuste nas contas públicas não precisa ser tão grande, porque a dívida, né, o estoque como um todo,
tem rodado a uma taxa muito mais baixa. Tem rodado, né? Tem rodado. É inevitável. E por falar em rodado, eu ia até dizer isso, quer dizer, o governo, os governos todos, do mundo inteiro, o que eles fazem, né? Eles, quando você fala rolar a dívida, ele emite título público, né? Para que a sociedade compre esses títulos públicos e ele, com esse dinheiro, ele possa rodar a sua dívida, pagar lá a parte que precisa pagar emergencialmente, etc., e vai rolando a dívida e vai tocando a dívida para frente. Então, e aí é que mexe com a taxa de juros, não é isso? Isso. Então, é só para as pessoas entenderem direitinho, quer dizer, quando a gente fala que está rolando a dívida, né? O governo não paga nunca isso, né? Paga nunca, não vai... Na verdade, os títulos vão vencendo, ele vai quitando e vai fazendo novos empréstimos, novos financiamentos, né? E as pessoas, na verdade, quando você coloca o teu dinheiro num fundo de investimento, grande parte do lastro desse fundo de investimento está em títulos públicos e se apropria, vamos dizer, da renda fixa, dos juros que estão nesses ativos. Então, é algo normal, é o que acontece no mundo todo. Não é que a dívida não é paga, ela vai sendo paga e novas dívidas vão sendo criadas. E a questão justamente é essa. Quando você tem déficit, né, fiscal, você tem que emitir papel para pagar esse déficit. Então, a discussão é... Queria te perguntar sobre o perfil da dívida que mudou também. A gente ouvia falar muito nos anos 80 da dívida externa, a crise da dívida externa que veio na esteira dos Estados Unidos, aumentaram juros lá fora, nos Estados Unidos. O perfil da dívida hoje não nos preocupa a questão do débito para fora do país, né? Isso, a dívida brasileira não é uma dívida externa, né? Diferentemente do caso argentino, né? Que está em renegociação, deve entrar num novo calote, enfim. O Brasil tem dívida externa, mas é uma dívida que é menor do que a quantidade de ativos que o setor público tem, também em moeda estrangeira, ou seja, a gente é superavitário em dívida em moeda estrangeira. A gente tem mais ativo em dólar do que passivo em dólar. Mas a nossa dívida é enorme. Reserva, a gente está falando. Reservas internacionais no Banco Central. Agora, essa dívida brasileira, ela é majoritariamente em reais, é dívida interna emitida em reais pelo setor público. Aí são diversos papéis, né? Tem papéis que são indexados à taxa Selic, tem papéis que são pré-fixados, né, que já tem uma taxa de juros determinada no lançamento do papel, tem outros papéis com taxa fixa, mais a variação da inflação. A gente compra do Tesouro Direto, que vai lá na internet, compra, você está financiando o governo. Os papéis do Tesouro Direto são exatamente os mesmos papéis nos títulos, nos leilões normais que o setor financeiro compra do Tesouro Nacional. São exatamente os mesmos papéis. No Tesouro Direto, você está tirando justamente o intermediário e está fazendo a compra diretamente do Tesouro. Quando você investe diretamente no Tesouro Direto, você está falando da Júlia, ou quando você investe em renda fixa, você está ajudando o governo a rolar. Isso, e o investidor nota justamente nas taxas do Tesouro Direto que a rentabilidade que ele consegue nesse tipo de papel hoje é muito menor do que ele conseguia 2, 3, 4 anos atrás, né? Isso é reflexo justamente da queda da taxa Selic, né? Parte desses títulos são indexados à taxa Selic, mas é um movimento generalizado de queda de taxa de juros que está relacionado a uma melhora da gestão fiscal, ou seja, essa melhor dinâmica fiscal de um governo comprometido em fazer o ajuste e inverter essa dinâmica da dívida pública e diz, olha, se você tem uma família que é uma boa pagadora e que olha, lá na frente esse cara vai aumentar salário, aumentar a renda, está fazendo ajuste, o risco de crédito dele cai. E a taxa de juros que o banco empresta para ele também cai. Acontece a mesma coisa com um governo que é fiscalmente responsável. Um governo fiscalmente responsável pode se endividar a taxas mais baixas do que governos problemáticos. Então, se você comparar hoje, por exemplo, um papel argentino emitido em moeda estrangeira com um papel brasileiro emitido em moeda estrangeira, o argentino paga muito mais. Vale a pena comprar um título argentino? Não, porque a chance de você não receber nem os juros e nem o principal acaba sendo muito grande por todas as instabilidades e calotes recorrentes que a gente tem visto na economia argentina. Muito obrigado, Juan, por todas essas explicações. Acho que está bem entendido aqui essa questão da dívida pública. Obrigado, viu, Juan? Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Júlia.